descobri suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vivamos este tempo da Quaresma na intensa preparação para a celebração anual da Páscoa do Senhor. E deixemos que Deus, em seu infinito amor, reacenda em nós a chama batismal. Com Jesus, vamos ao deserto da existência humana, para também com Ele vencermos a cilada do inimigo e o fermento da maldade. Impulsionados pela campanha da Fraternidade 2026, meditemos e anunciemos o querer de Deus, que todos tenham uma moradia e uma vida dignas. Celebremos com fé este dia do Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, uma boa tarde. Boa tarde. Iniciamos, hoje o primeiro domingo da Quaresma, onde toda a liturgia nos convida a nos voltar para nós mesmos, entrar em momento de silêncio, de oração e de contrição. E nesse clima de arrependimento, vamos inclinar nossa cabeça e assim reconhecer pecadores que somos diante de Deus. E fazeis passar a morte para a vida. Quem ouve a vossa palavra, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Cristo, fizestes levantado da terra, para atrair-nos a vós. Tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Pai Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, perdoe as nossas culpas e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do ministério de Cristo e corresponder-lhe com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. Colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estava nus, teceram tangas para si com folha de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade.
Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, e retirei de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de todo modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão a vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
toda palavra na boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o à parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para o monte mais alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a liturgia ela vem trazendo para a gente uns conselhos muito importantes. Ela vem nos falar sobre seduções. Na primeira leitura, vem nos dizer, do livro do Gênesis, como o diabo conseguiu seduzir Eva. Eva cometeu dois grandes erros. O primeiro erro de Eva foi a desobediência, porque Deus falou que tu podes comer de todos os frutos, menos o que está no meio. E o que foi que Eva fez? Ficou curiosa, querendo saber o que era que tinha de mais naquele fruto, o porquê que apenas um ela não poderia comer. E o diabo astuto, percebendo ao redor dela, achou dela uma brecha. Falou: pronto, é aí que eu vou me instalar. O segundo grande erro de Eva foi ter dado ouvidos ao diabo. Quantas vezes o mal se reveste de bem para tentar nos iludir, e a gente, ao invés de dizer não basta, a gente vai se deixando seduzir por aquele mal. Quarta-feira, no Evangelho, nos dizia que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que vem além disso é do diabo.
Então, que a gente possa ter essa lição para a nossa vida. Nunca devemos dialogar com o mal. O mal, ele não vem revestido de mal. Ele vem de meias verdades. Ele não é totalmente a mentira. O que foi que a serpente falou para Eva? Você não pode comer de todos os frutos que tem no jardim? Eva, iludida, coitada, foi dar ouvidos. Não, podemos, só não posso de um. Aí era tudo que o demônio queria. Aquela brechinha para assim tentar seduzi-la. E através disso, caiu ela, caiu o esposo. Quando a gente dá bons exemplos, aqueles que estão com a gente seguem o bom exemplo. Quando a gente dá mau exemplo, aquele mau exemplo também atrai aquele que está ao nosso lado. A segunda leitura vem nos dizer, complementando a primeira, vem nos dizer que através de um só homem, o pecado entrou no mundo, através de Adão. E através de um só homem também entrou a graça e a vida eterna, que foi através de Jesus. Aí nós temos duas figuras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. Antigo Testamento, Eva, a mulher da desobediência. No Novo Testamento, Maria, a mulher de pura obediência, ave cheia de graça. O Senhor encontrou graça nela, na obediência e na humildade. E através dela que veio seu Filho nos tirar da morte eterna, do inferno eterno, porque estávamos todos nós condenados à morte eterna. Que nós possamos ficar com essa segunda figura, a mulher da humildade, a mulher da obediência. Que nós não nos deixamos seduzir pelas facilidades desse mundo, pelo jeitinho brasileiro. Não cabe na minha realidade de vida essa situação, eu vou dar um jeitinho para que ela se encaixe na minha vida. E dar um jeitinho como? Indo pelo caminho de erros, de mentira, de engano. E aí o que é que acontece? O inimigo de Deus vai achar em nós uma brecha e aí ele vai se instalar. E daí ele só sai quando ele fizer um estrago. No Evangelho, nós temos o início da vida de Jesus. Jesus foi batizado, logo em seguida foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Vejamos, Jesus, Filho de Deus, foi tentado, por Satanás. Quem somos nós para querer viver uma vida tranquila, sem ataques, sem tribulações, sem perseguições? E a diferença aqui, que Jesus não ouviu Satanás, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele também é homem, mas ele tinha obediência ao Pai, diferente de Eva, e conhecimento da palavra de Deus. Porque Satanás, ele não chegou até Jesus usando suas palavras, ele chegou usando a Escritura. Se Jesus não tivesse conhecimento da palavra, Jesus ia poder rebater a cada ataque de Satanás? Não. Uma grande lição para nós. Nós, como cristãos, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós precisamos ter conhecimento da nossa fé, do nosso catecismo. O que é que diz o nosso catecismo sobre cada realidade que a gente vive na igreja? Porque o mundo está aí cheio de sedutores querendo nos tirar da presença de Deus, com mentiras, com enganações.
usando alguns trechinhos da palavra de Deus mesmo, assim como Satanás, para nos iludir. Eu, conversando com a catequista um dia desse, ela falou que ela veio de uma realidade evangélica. Aí se converteu ao catolicismo, mas passou um bom tempo sem usar cinzas. Por quê? Falaram para ela que a cinza era feita com terra de cemitério. Olha que absurdo. E boba ela também que acreditou. Por quê? Falta de conhecimento da palavra e do nosso cristianismo. Que a gente possa estar, assim como Jesus, com a Bíblia, com os versículos ao pé da letra, para rebater essas ilusões. Porque o mundo, ele vai tentar nos iludir, nos seduzir. Os nossos irmãos separados, eles não querem a pessoa que não tem uma piedade, um amor a Deus, uma vida de igreja. Não, eles querem aqueles que já estão dentro da igreja, que já é fácil de segui-lo, mas que não conhece a sua fé. Então, somos todos nós ao compasso. Qualquer palavrinha bonita, qualquer palavra bíblica, sem contexto, qualquer versículo que eles pegam para nos iludir, faz com que a gente deixe a nossa fé de anos, por causa de um versículo só, que a gente nem se deu o trabalho de ler e verificar se é verdade. E aí abandonamos quem? Aquele que deu a vida por nós, que carregou a cruz mais pesada que um ser poderia carregar, que é a cruz do pecado e da morte de toda a humanidade. Aí a gente abandona um Jesus que está vivo, presente na Eucaristia, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então, nesses 40 dias de deserto, que nós possamos sair um pouco de nós mesmos e mergulhar um pouco na palavra de Deus, para que, assim como Jesus, a gente possa estar forte para vencer as ciladas de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, dando os primeiros passos nesse império da conversão, apresentamos ao Deus Criador e misericordioso as nossas súplicas. Rezemos juntos, assisti ao Senhor o vosso povo. Assisti ao Senhor o vosso povo. Pela Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades e colocar-se com empenho no caminho de conversão, superando as tentações diárias que nos afastam dos bons propósitos do Evangelho. Rezemos. Assisti ao Senhor o vosso povo. Por aqueles que estão à frente das nações, estados e municípios, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um,
de modo que não se esqueça de promover ações em vista do bem comum. Rezemos. Assisti ao Senhor o vosso povo, Para que os cristãos discriminados e perseguidos por causa da sua fé permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho. Graças à oração incessante de toda a Igreja, rezemos. assisti ao Senhor o vosso povo, Para que nós, participantes desta Assembleia Litúrgica, fortalecidos pela graça sacramental, possamos rejeitar tudo aquilo que divide nossa comunidade e continuemos a promover a unidade e a solidariedade. Rezemos. assisti ao Senhor o vosso povo, Pelos catecúmenos, para que possam percorrer este itinerário quaresmal, seguindo o convite deixado por Jesus Cristo, dedicando-se à oração, à meditação da palavra e aos gestos de caridade. Rezemos. assisti ao Senhor o vosso povo, Assisti ao Senhor vosso povo nestes dias, que empenha pelos frutos de conversão e santificação, para que, fortalecidos pela graça, possamos chegar com alegria às festas pascais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu, quem crê em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu, quem crê em mim irá viver. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudemos uns aos outros.
paz de Cristo esteja com vocês. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha palavra, mas creio na sua palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Deus, aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. E não anda no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra-se o prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisamos que terça-feira teremos o texto às 19h30. Na quarta-feira teremos a Santa Missa, também às 19h30. Quem quiser trazer água para abençoar alguns objetos, pode trazer, vai ter uma mesa ali no fundo. Pode trazer, direcionar, que no final da missa o padre abençoa. Quinta-feira teremos a adoração, às 19h30. E na sexta-feira teremos nossa via sacra por núcleo, que sairá de Abóboras, né? Para CSU. De Colina das Mangueiras para CSU, às 19h30. No mais, domingo, nosso culto
nesse mesmo horário, às 17 horas. Agradecer todo o povo de Deus que se fez presente aqui hoje, acolher nossas irmãs. É a primeira vez aqui na comunidade? Sejam bem-vindas, voltem mais vezes. O Senhor lá já é a segunda vez, seja bem-vinda. A senhora ali também, não é isso? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. A casa é de Cristo, a casa é nossa. Os demais já são de casa, né? Acolher também nosso irmão Técio, que veio de lá de Boa Esperança, é ministro da Esperança, né, Técio? Nos enfermos, lá em Boa Esperança, e veio celebrar também com a gente. Vamos ficar de pé para assim receber a bênção. Aqueles que não receberam as cinzas ainda, após a bênção, faz uma fila aqui que eu vou distribuir. O Senhor esteja convosco. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Pai venha ricamente sobre nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O pessoal da catequese de adulto pode aguardar que após teremos sim a catequese. Tem alguém, gente, para receber a cinta? Pode se aproximar. Como um dia para
teu Pai, teu Criador. Vem, abraça-te contrito, com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai